Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 8ª sessão extraordinária, 12ª legislatura, 5º período, em 5/7/2011. Peço ao primeiro secretário Antônio G. Barbosa que faça a chamada dos vereadores. 8ª sessão extraordinária, 12ª legislatura, do 5º período, 5/7/2011. Vereador Antônio G. Barbosa, presente. Vereador Antônio Laércio Piantiqueres. Presente. Vereadora Diva Maria Paulo de Freitas. Presente. Vereador Gilmar Fernandes. Presente. Vereador José Luiz de Oliveira. Presente. Vereador José Zoneto Pinheiro. Presente. Vereador José Manuel Ayrton Cruz. Presente. Vereadora Marília Segal Lourenço. Presente. Vereador Valdir do Carmo Cruz. Presente. Hoje nós temos 2 projetos de lei nessa sessão extraordinária. Projeto de lei que, na sua súmula, altera o parágrafo 5º do artigo 56 da Lei Orgânica do Município, a questão do veto. E o outro projeto de lei, que veio do Executivo para a extraordinária, 026/2011. Então eu peço ao vereador Antônio G. Barbosa que faça a leitura da ordem do dia. Projeto de emenda à Lei Orgânica 01 de 2 de junho de 2011, altera o parágrafo 5º do artigo 56 da Lei Orgânica Municipal. O veto somente será rejeitado por 2/3 dos vereadores. O parágrafo 5º do artigo 56 da Lei Orgânica Municipal passa a ter a seguinte redação: o veto somente será rejeitado por 2/3 dos vereadores. Esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, devolvendo as disposições em contrato. Esse projeto ele vai para votação, então hoje já teria que ter ido em outra sessão, e nós preferimos, em consenso com todos os vereadores, para que ele fosse para apreciação aqui dessa casa, na presença de todos os vereadores. Então está em discussão o referido projeto de lei. O vereador José Zoneto Pinheiro tem a palavra. Senhor presidente, demais membros da mesa, colegas vereadores, vereadoras e as pessoas que nós acompanham. Para que as pessoas que estão acompanhando também fiquem sabendo o que é esse projeto para acabar o voto secreto, né? O projeto de lei é o projeto de lei da transparência, vamos dizer assim. Que a hora que vir um projeto ou um veto que seja do executivo, tanto aqui do legislativo, que não precise então ter essa votação secreta, para que as pessoas, o público, né, que acompanha e que estão sempre presentes, ou que não estão presentes, mas acompanhando, fique sabendo realmente o voto, né, o voto do vereador, como é que ele foi. E o voto secreto, na realidade, vai lá, vota e não fica sabendo, então, o vereador que votou a favor do povo ou contra o povo. Então, por isso, esse projeto, então, partiu, então, na mesa diretora, através do seu presidente, e eu já quero justificar aqui. Eu acho que o nosso povo, o nosso eleitor, o nosso município, realmente precisa ter essa transparência. Porque quando nós vamos, época de eleição, de campanha, vamos lá pedir voto e não vamos escondido. Então, quando chega a hora, quando somos eleitos, chega a hora de nós votar, precisamos votar abertamente para que as pessoas acompanhem todo esse trabalho e com uma transparência assim, total. Eu já quero desde já que sou a favor então, do projeto, né? Mas a Assembleia dos Deputados do Estado, lá em Brasília, lá tem o voto secreto. Mas lá na realidade, nós aqui entendemos que a nossa realidade, como nós sempre pregamos a transparência e sempre está ao lado do povo, então por isso eu sou a favor. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão.
Peço para discutir, senhor presidente. Tem a palavra, vereador Gilmar. Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa, aos colegas vereadores, pessoal que trabalha na casa, a todos, senhoras e senhores presentes. Sou favorável também, senhor presidente, porque é de fundamental importância a transparência. Como o Zonetti falou, a Assembleia. Hoje, inclusive, tivemos aí uma eleição para procurador do Estado, né? O Ivan Bonilha ganhou o Tribunal de Contas, né? Vai ganhar lá um X, vitalício, e foi eleição fechada. É lógico que o desenho da votação dele a gente já percebia, porque o governador trabalhou em cima disso daí, tudo bem. Mas o nosso caso é Mandirituba. A transparência ela tem que existir, tem que ser democrática, e nós temos que votar realmente olhando nos olhos das pessoas, para eles saberem a nossa opinião, o nosso pensamento, o nosso raciocínio. Sei que cerceia o direito do vereador também, com certeza desprotege tanto o vereador como o deputado, sabemos disso, mas o que predomina é a transparência e a democracia de votar realmente olhando nos olhos das pessoas, que isso que é mais importante. Continue a discussão. Vereadora Diva Maria Palu tem a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, da mesa diretora, demais vereadores, vereadora Marília e as pessoas que acompanham a nossa sessão. Eu até gostaria que o secretário, se fosse possível, senhor presidente, lesse novamente. Eu estou sem o meu projeto e eu não entendi muito bem hoje, não sei, me passou despercebido ali a... Eu faço a leitura, vereador. Altera o parágrafo 5º do artigo 56 da Lei Orgânica Municipal. Os vereadores do município de Mandirituba Baixo assinados, no uso de suas atribuições legais e nos termos do inciso 1 do artigo 47 da Lei Orgânica Municipal, propõe a seguinte emenda à Lei Orgânica. Parágrafo 5º do artigo 56 da Lei Orgânica Municipal passa a ter a seguinte redação. O veto somente será rejeitado por dois terços dos vereadores. E no artigo 56 ele dizia que ele é rejeitado por voto secreto. Aqui ele já deixa aberto. Não é? Então não, nós não estamos votando para voto ser secreto? Não, para acabar com o voto secreto. Acabar com o voto, é que eu não havia entendido muito bem, deixei o projeto em casa. Para acabar com o voto secreto no caso de veto do prefeito. Só do veto? Só do veto. A eleição da Câmara para frente a gente vê o que faz. Tá, muito obrigada. Que bom, então vejam, senhores, que a partir de agora a gente não vai mais votar secreto no veto do prefeito. Porque fica, fulano votou, ciclano votou, em secreto ninguém sabe. Então, que bom. Muito obrigado, senhor presidente. Continue a discussão. Peço para discutir, senhor presidente. Vereadora Marília, o vereador Antônio que pediu primeiro, que ele estava sem o microfone, já lhe concedo a palavra. O vereador Antônio tem a palavra. Senhor presidente, demais membros da mesa, vereadores, as pessoas que assistem à nossa reunião. Eu também, senhor presidente, eu vou votar a favor desse projeto. Por causa que todos conhecem o trabalho de todos os vereadores nas comunidades e também para resgatar a transparência desta Câmara de Vereadores, né? Visto que tenho reparado bastante aqui, e sempre são as mesmas caras que estão aqui nas nossas reuniões, né? Sempre poucas pessoas. Então, pela transparência desta Casa de Leis, né, e pela credibilidade também dos vereadores, para que as pessoas que assistem a reunião aqui vejam o trabalho dos vereadores e o interesse dos vereadores pelas comunidades, visto que também o Executivo faz uma administração transparente também. Então, eu acompanho o voto dos demais vereadores. Muito obrigado. Vereadora Marília, lhe concedo a palavra. Cumprimento a mesa diretora, a todos os companheiros vereadores, a vereadora Diva, ao pessoal todo que trabalha nesta Casa de Leis
Quero também cumprimentar ao público que se faz presente. Temos aqui também algumas professoras, né? Temos o pessoal do Conselho Tutelar, qual a gente também respeita muito. Enfim, respeitamos a todos, o pessoal da comunidade, né? Ivan, Jair também que se faz presente aqui. Eu acredito que com esse projeto aqui, marca-se a história política de Mandirituba, né? Então, dentro dessa Casa de Leis, na verdade, essa emenda partiu do senhor presidente. Então, nós, vereadores, conforme as palavras colocadas pelo vereador Zanetti e também pelo vereador Gima, todos sabemos que o Congresso Nacional, o Estado, né? Então, a lei diz que o voto é secreto. Nós aqui, pelo contrário, a gente está aí, então, dando o direito da total transparência aos nossos eleitores de Mandirituba. Então, a gente abre-se aqui esse direito, né, que a gente tem esse direito adquirido, porque às vezes, dependendo da votação polêmica, fica bastante complicado aí para os legisladores. Então, eu acredito que esse veto, essa emenda hoje, ela vai marcar a história política do nosso mandato e do legislativo. Eu também sou a favor da votação. Muito obrigada, senhor presidente. Continua em discussão. O vereador Ayrton tem a palavra. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores e as pessoas que nos assistem. Eu só quero justificar meu voto. Os vereadores aí já deram uma explicação, ficou todo mundo entendendo sobre esse caso do voto secreto ou não. Eu só quero justificar que eu voto a favor também pela transparência aqui da Casa de Vereadores. Muito obrigado. Continue em discussão. Peço para discutir. Olha, vereadora Marília, esta emenda na lei orgânica e no nosso regimento aqui, ela não partiu do vereador, do presidente. Ela partiu da indignação da população de Mandirituba, quando de uma votação de uma lei orgânica que era falha, de um regimento que dizia que tinha que ser daquela maneira, e ela partiu de nós todos, os vereadores, porque os 9 vereadores assinaram aqui a emenda. Cabe, sim, a nós pensar no futuro, eleição da mesa diretora, isso aí fica para frente, acabar com o voto secreto também. Que nós não temos segredo para ir na casa das pessoas. Nós não temos segredo para pedir votos. Nós vamos lá no Ganchinho, nós vamos no Botiatu, nós vamos lá no Diamante, vamos no Caí. Entramos em todas as casas dizendo, durante o período eleitoral, que vai ter transparência, que vai ser assim, daquele jeito, aquela coisa toda de campanha. E depois, quando a população vem aqui, que a gente pode dar a resposta, acontece aquele fato lamentável que aconteceu aqui. E paira a dúvida sobre todos os vereadores. Então, naquele dia eu já pensei nisso. Então está aqui o projeto de emenda, e eu tenho certeza que a população que vai estar com nós nisso aí. É só isso que eu tinha para falar, não vou me alongar muito não. Continue a discussão. Como ninguém mais quer discutir, está em votação. Os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade dessa Casa de Leis. E agora o projeto 026/2011. Peço ao vereador Antônio Jair Barbosa que faça a leitura na íntegra para nós, vereador. Todos receberam. É que às vezes tem pessoas aqui, eu estou vendo que tem funcionários públicos, pessoas contratadas, que eu gostaria
que todos soubessem o teor desse projeto, para que não paire a dúvida amanhã ou depois, por aí. Doutor Fernando, então, eu lhe nomeei, então, para ler aí o projeto para a gente. Senhor presidente, demais vereadores, público aqui presente, este é o teor do projeto de lei número 026 de 2011, de 28 de junho de 2011. Súmula. Dispõe sobre o regime de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, estabelece normas para regulamentar o processo seletivo simplificado, PSS, no âmbito de Mandirituba. Capítulo 1, disposição preliminar. Artigo 1º. O regime de contratação por tempo determinado visa atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, conforme previsto no inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal, será regulado por esta lei no município de Mandirituba. Capítulo 2. O regime de contratação temporária. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 2º. Para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da administração direta e indireta do Poder Executivo poderão realizar contratação de pessoal por tempo determinado nas condições e prazos previstos nesta lei. Artigo 3º. Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público. Inciso 1º. Assistência a situações de calamidade pública. 2. Combate a surtos endêmicos. 3. Admissão de professor. 4. Atividades especiais de implantação e implementação de programas e projetos oriundos de convênios firmados com os governos estadual e federal. E 5. Outras situações que se enquadrem nos pressupostos e critérios de temporariedade, excepcionalidade e relevância. Parágrafo único. A contratação de professor pelo regime de que trata esta lei fica limitada ao percentual de até 20% do total referente ao quadro de professores efetivos. Artigo 4º. O recrutamento do pessoal a ser contratado nos termos desta lei será feito mediante PSS, sujeito a ampla divulgação, prescindindo de concurso público. Parágrafo 1º. A contratação para atender às necessidades decorrentes de calamidade pública prescindirá de PSS. Parágrafo 2º. A contratação de pessoal mencionada no inciso 4º do artigo 3º desta lei poderá ser efetivada à vista de notória capacidade técnica ou científica do profissional, mediante análise do currículo vitae. Artigo 5º. As contratações somente poderão ser feitas com observância da dotação orçamentária específica e mediante prévia autorização do prefeito municipal no âmbito dos órgãos da administração direta do Poder Executivo. Artigo 6º. O pedido de autorização deverá ser encaminhado à autoridade competente, instruído com a indicação das habilitações necessárias, o quantitativo de pessoal a ser contratado, a estimativa dos recursos para a cobertura das despesas com as contratações pretendidas e o programa ou projeto a ser implantado. Parágrafo único. O pedido será examinado pela autoridade competente, inclusive quanto às repercussões orçamentárias e financeiras. Artigo 7º. Compete à Secretaria de Finanças realizar o cálculo do índice de comprometimento dos gastos de pessoal com as contratações pretendidas, emitindo parecer sobre o cumprimento dos limites de gastos com pessoal previsto na Constituição Federal e na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo único. As contratações poderão ser custeadas pelas dotações consignadas em outras despesas correntes dos órgãos e entidades contratantes, nas respectivas ações em que se desenvolvem os projetos ou programas. Seção 2 do prazo do contrato. Artigo 8º. As contratações serão feitas por tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos. Inciso 1, até 12 meses, no caso do inciso 1 do artigo 3º desta lei. Inciso 2, até 18 meses,
nos casos dos incisos 2 e 3 do artigo 3º desta lei e, inciso 3, durante o prazo de vigência dos respectivos convênios, no caso do inciso 4º do artigo 3º desta lei. Parágrafo 1º. Os prazos especificados no inciso 1, 2 e 3 deste artigo poderão ser prorrogados por iguais períodos, observado o disposto no parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Em qualquer caso, os contratos não poderão exceder ao término do mandato eletivo outorgado ao chefe do Poder Executivo Municipal que o subscrever. Artigo 9º. É proibida a contratação, nos termos desta lei, de servidores da administração direta ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e outros municípios, bem como dos empregados ou servidores das empresas públicas, suas subsidiárias e controladas. Parágrafo 1º. Excetua-se do disposto no caput deste artigo, condicionada à comprovação da compatibilidade de horários, a contratação de, inciso 1, professor e, inciso 2, profissionais de saúde e unidades hospitalares para atender às necessidades decorrentes de calamidade pública, desde que o contratado não ocupe cargo efetivo no município. Parágrafo 2º. Sem prejuízo da nulidade do contrato, a infração do disposto neste artigo importará responsabilidade administrativa da autoridade contratante e do contratado, inclusive, se for o caso, solidariedade contra a devolução dos valores pagos ao contratado. Seção 3, do regime de trabalho e vencimento. Artigo 10. A remuneração do pessoal contratado nos termos desta lei será fixada em importância não superior ao valor da remuneração constante dos planos de retribuição ou nos quadros de cargos e vencimentos no serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante ou, não existindo semelhança, às condições do mercado de trabalho. Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, não se consideram as vantagens de natureza individual dos servidores, ocupantes e cargos, tomados como paradigma. Artigo 11. A carga horária de trabalho será aquela correspondente ao do mesmo cargo de provimento efetivo. Artigo 12. O regime de previdência deverá ser o Regime Geral da Previdência Social, RGPS. Parágrafo único. O ingresso do pessoal contratado no RGPS dar-se-á automaticamente quando da celebração do contrato ou, na hipótese de contrato vigente, a partir da data de publicação desta lei. Artigo 13. O regime de trabalho é o estatutário, aplicando-se aos contratados, no que couber, os direitos e deveres previstos no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Mandirituba. Artigo 14. Fica assegurado ao contratado, nos termos desta lei, o direito a férias regulamentares quando da prorrogação do respectivo contrato, bem como a percepção de gratificação natalina, nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Mandirituba. Capítulo 3. Do Processo Seletivo Simplificado, PSS. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 15. O provimento dos cargos previstos nesta lei será efetivado por meio de PSS, em conformidade com o que dispõe a Constituição Federal. Artigo 16. O PSS compreenderá obrigatoriamente prova escrita e, facultativamente, análise de currículo vitae, sem prejuízo de outras modalidades que, a critério do órgão contratante, venham a ser exigidas. Parágrafo 1º. Os órgãos contratantes criarão comissão específica que será responsável pela coordenação e pelo andamento do PSS. A análise do currículo vitae dar-se-á a partir de sistema de pontuação previamente divulgado, que contemple, dentre outros fatores considerados necessários para o desempenho das atividades a serem realizadas, a qualificação, experiência e habilidades específicas do candidato. Seção 2. Da divulgação. Artigo 17. A divulgação relativa ao PSS será realizada mediante, inciso 1, publicação de extrato do edital no órgão oficial de imprensa do município e, inciso 2,
disponibilização do inteiro teor no respectivo local de costume e no sítio oficial da Prefeitura Municipal. Parágrafo único. O extrato do edital, quanto à inscrição, deverá informar, no mínimo, o período, o local, as condições, se admitido ou não por meio eletrônico e o valor a ser pago quando houver. Artigo 18. A inscrição implica na aceitação por parte do candidato de todos os princípios, normas e condições estabelecidas no edital e seus respectivos aditamentos, bem como na legislação municipal vigente. Parágrafo único. Deverão constar do edital do PSS informações que permitam ao interessado conhecer as condições da futura contratação, tais como o projeto ou programa, no âmbito do qual se dará o exercício das atividades, o número de vagas, a descrição das atribuições, a remuneração a ser paga e o prazo de duração do contrato. Artigo 19. O prazo para inscrição no PSS não poderá ser inferior a 10 dias. Artigo 20. São condições para inscrição. Inciso 1. Inciso 1. Ser brasileiro nos termos da lei brasileira ou naturalizado e, inciso 2, ter a escolaridade mínima exigida para o cargo. Artigo 21. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos, sob pena de indeferimento da inscrição. Inciso 1. Cópia do documento de identidade. Inciso 2. Cópia do CPF. Inciso 3. Certificado de quitação militar, se do sexo masculino. Inciso 4. Cópia do título do eleitor com o comprovante de votação da última eleição. Inciso 5º. Cópia da certidão de casamento, se for casado. Inciso 6. Cópia do diploma comprobatório do nível de escolaridade, emitido pelo órgão competente, ou certificado com histórico de graduação. Inciso 7. Inciso 7. Cópia da carteira do órgão regulador da profissão para os profissionais de nível médio, profissionalizante e de nível superior e, inciso 8, currículo vitae com cópias dos comprovantes de participação em cursos, estágios, eventos e atividades desenvolvidas que estão citados no mesmo. Seção 4. Da classificação. Artigo 22. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente por pontos, somados os da prova objetiva e os da titulação, contagem de tempo de serviço público e experiência na atividade para a qual concorrerem, em atividades profissionais ou estágios curriculares e ou trabalho voluntário desenvolvido. Artigo 23. Em caso de empate, terá preferência o candidato que, inciso 1, comprovar maior tempo de serviço público na função pleiteada. Inciso 2. Comprovar maior experiência na função exigida na administração pública. Inciso 3. For o mais idoso. Seção 5. Dos resultados. Artigo 24. O resultado do PSS será divulgado por meio de publicação em jornal, na Prefeitura Municipal ou em outro veículo pré-definido. Seção 6. Dos recursos. Artigo 25. Poderão ser interpostos recursos até 48 horas após a publicação do resultado. Parágrafo único. O resultado do julgamento do recurso deverá ser publicado nos mesmos termos das demais publicações previstas nesta lei, passando a gerar efeito para todos os fins de direito. Capítulo 3. Das contratações. Artigo 26. As contratações para a realização de atividades técnicas especializadas observarão a seguinte classificação. Inciso 1. Atividades técnicas para quais se exige a formação específica de nível médio ou formação técnica complementar específica. Inciso 2. Atividades de apoio na área de tecnologia da informação a serem executadas por profissional de nível médio com formação específica na área. Inciso 3. Atividades técnicas de suporte a serem executadas por profissional de nível superior. Inciso 4. Atividades técnicas de complexidade intelectual, como elaboração de pesquisas, estudos, diagnósticos, para os quais se exijam, além de formação superior, requisitos adicionais
como experiência profissional ou qualificação diferenciada, como pós-graduação lato sensu, mestrado ou doutorado e, inciso 5, atividades técnicas de complexidade gerencial, compreendendo definição de diretrizes estratégicas, proposição de projetos, coordenação, supervisão, monitoramento e avaliação da implementação, a serem executados por profissional de nível superior, com pós-graduação lato sensu, mestrado ou doutorado. Artigo 27. O pessoal contratado nos termos dessa lei não poderá, inciso 1, receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo contrato. Inciso 2. Ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança e, inciso 3, ser novamente contratado com fundamento nesta lei antes de decorridos 30 dias do encerramento do seu contrato anterior. Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo importará na rescisão do contrato, nos casos do inciso 1 e 2, ou na declaração da sua insubsistência, no caso do inciso 3, sem prejuízo da responsabilidade administrativa das autoridades envolvidas na transgressão. Capítulo 4. Disposições finais. Artigo 28. A aprovação do PSS não assegurará ao candidato à contratação, mas apenas a expectativa do direito de ser contratado segundo a ordem classificatória, ficando a concretização deste ato condicionada à observância desta lei e do edital publicado, e será sempre no interesse da administração. Artigo 29. Não se efetivará a contratação se esta implicar em acúmulo ilícito de cargos nos termos da Constituição Federal. Artigo 30. Por ocasião da convocação, será desclassificado o candidato que não atender a qualquer das condições exigidas nesta lei e no edital. Parágrafo único. Da desclassificação prevista no caput deste artigo não cabe recurso. Artigo 31. É vedado receber documentos posteriormente ao ato de inscrição. Artigo 32. As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado nos termos desta lei serão apuradas mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, conforme o caso, observadas as disposições estatutárias pertinentes. Artigo 33. O contrato firmado de acordo com esta lei extinguir-se-á sem direito a indenizações, inciso 1, pelo término do prazo contratual, inciso 2, por iniciativa do contratado ou, inciso 3, pela extinção ou conclusão do projeto, definidos pelo contratante, nos casos do inciso 4º do artigo 3º desta lei. Parágrafo 1º. A extinção do contrato, nos casos dos incisos 2 e 3, será comunicada com antecedência mínima de 30 dias. Artigo 34. O tempo de serviço prestado em virtude de contratação, nos termos desta lei, será contado para todos os efeitos. Artigo 35. O edital do PSS poderá prever outras condições, além das estabelecidas nesta lei. Artigo 36. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Gabinete da Prefeitura Municipal de Mandirituba, Estado do Paraná, em 28 de junho de 2011, Antônio Marcelo Machado, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei visa regulamentar o inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. Tal dispositivo permite ao poder público a contratação de forma específica de pessoas que possam temporariamente ocupar alguns cargos públicos para atender algumas necessidades na prestação dos serviços aos munícipes. Por tal regime especial de contratação, visa-se atender à necessidade temporária de excepcional interesse público e, como foi dito, tal contratação será por tempo determinado e pelo período em que perdurar a necessidade. Esclarecemos que as contratações reguladas por esta lei
servirão única e exclusivamente para a admissão pessoal, visando atender às condições citadas neste regulamento, não se caracterizando, portanto, em criação de novos cargos públicos. Uma vez que alguns cargos públicos municipais não foram integralmente preenchidos através dos últimos concursos públicos, e sendo imprescindível a continuidade da prestação dos serviços públicos, é que se cria a presente lei. Informamos ainda que não haverá aumento de despesas, vez que a dotação orçamentária que custeará as contratações será proveniente de remanejamento dentro da própria área de alocação dos contratados, pois haverá tão somente suprimento de cargos anteriormente criados e que se encontram vagos. A elevada apreciação de Vossas Excelências, Gabinete da Prefeitura Municipal de Mandirituba, Estado do Paraná, 28 de junho de 2011. Antônio Marcel Machado, Prefeito Municipal. Doutor, gostaria que o senhor fizesse a leitura aqui também desse encaminhamento para nós aqui, para o Executivo. Ofício número 034/2011, Mandirituba, 1º de julho de 2011. Referente, projeto de lei número 026, de 28 de junho de 2011. Excelentíssimo senhor presidente, segue anexo o projeto de lei número 026, de 28 de junho de 2011, que visa regulamentar o disposto no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil, no tange à contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária e excepcional de interesse público, através de processo seletivo simplificado, conforme razões expostas na justificativa anexa. Solicitamos análise do presente projeto junto a esta Casa de Leis para apreciação e votação em regime de urgência extraordinária, dada a necessidade urgente de contratação de professores para o segundo semestre na educação infantil em tempo integral no município. Sem mais para o momento, na certeza de realizarmos reciprocamente um trabalho digno em prol da população, aproveitamos o ensejo para reiterar os mais elevados protestos de estima e consideração. Respeitosamente, Antônio Marcel Machado, Prefeito Municipal. Excelentíssimo senhor José Luiz de Oliveira, muito digno Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Mandirituba, Paraná. Então está aí o projeto, doutor, liu na íntegra para que todos ouvissem. E então a gente coloca em discussão o projeto de lei. Posso discutir, senhor presidente? Tem a palavra, vereadora Maria. Bom, hoje à tarde eu fiz aqui também um mapeamento, né, onde eu peguei o artigo, aqui onde diz o artigo 37, né, da Constituição Federal, no inciso 9, e busquei também, a gente precisa estudar, né. A conclusão que eu cheguei é a seguinte: o projeto, ele é bom, porque, vejam bem, a minha filha, gente, ela faz 8 anos que ela é PSS também, do Estado. E aqui se coloca até exigências maiores, porque aqui o candidato, ele vai ter que ter realmente capacidade, ele tem que ter capacitação, entender, e vai ter que ter um currículo bastante elevado também, principalmente aqui onde se coloca a nível de educação. Então, os PSS do Estado, todos sabem que eles não fazem prova, eles apresentam títulos, né, currículo, né, curso superior, mestrado. Quanto mais título tiver, mais certificado tiver, melhor, né? Então, aqui é uma exigência bastante grande, né? Eu li todo esse projeto e eu gostei. E o cara que vai enfrentar uma prova dessa, ele vai ter que ter capacitação. Também, ele garante aqui, digamos hoje, vamos fazer uma comparação com os PSF, né? O pessoal da saúde lá, da família. Eles também são por tempo determinado. Eles têm um prazo de 12 meses
podendo se afastar e depois retornar conforme a exigência do Executivo. Aqui não é diferente. E ainda com contribuição de INSS, né? No caso, você vê, o cara trabalha aí 12 meses, a professora, ela tem essa garantia, ela está sendo aí, está contribuindo com a parte do INSS, que é um benefício também, vai contar também com experiência, né? Eu gostei do projeto e digo para vocês que eu vou votar a favor, sim. Muito bom o projeto. Senhor presidente. Continue a discussão. Desculpa, só uma colocação que esqueci de falar aqui. Hoje, algumas pessoas me falavam assim, Marília, vai extinguir o estagiário. Gente, não tem nada a ver. O estagiário é uma lei federal, né? Ele tem direitos adquiridos e todos sabemos que a empresa tem que contratar o estagiário. Então, não tem nada a ver distinção com o estagiário. Continue em discussão o projeto de lei. O vereador Antônio tem a palavra. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores e as pessoas que assistem à nossa reunião. Eu também faço jus às palavras da vereadora Marília. O projeto na minha opinião, um projeto muito bom. E, na verdade, o Executivo está preocupado em investir na educação, vereador. Né? Acho que é um setor que merece, né, ser olhado com bons olhos, né? E ele está correto. E o projeto, né, além de ser bom, está dentro das dotações orçamentárias. Eu não vejo por que de votar contra o projeto. Sou a favor, vereador. Muito obrigado. Continue em discussão o projeto de lei. O vereador Zonetti tem a palavra. Cumprimentar a mesa novamente, os colegas vereadoras e os vereadores e a todos que se faz presente. Muito obrigado pela presença. Olha, lei, ela tem vários tipos de a gente entender e interpretar ela. Vários tipos. Né? A vereadora Marília falou, o projeto realmente é bom, o vereador Antônio também. Eu também, veja bem, tem 36 artigos, né? E o doutor Fernando leu, a gente já tinha lido, né? E é um projeto realmente bastante amplo, né? Amplo e completo, dá para se dizer assim, completo. Entendemos que aqui então os novos contratados vão ter tudo amparo legal, né? Está aqui no projeto, é uma lei realmente bastante completa. Mas nós também temos que analisar o outro lado da sequência do município. Eu vou votar a favor ao projeto, mas com uma ressalva, a qual eu vou colocar aqui. Várias ressalvas, inclusive. Quando nós sabemos que o município pode gastar com a folha dos funcionários, do pessoal, até 52%, é isso, vereador Jair? 52%, daí 50%. Eu até o ano passado só se mudou, mas entendi que era até 54%. 54%. É o teto. Veja bem, então o município arrecada um X e ele pode gastar com os funcionários. Eu vou me alongar um pouquinho, senhor presidente, porque na verdade realmente a discussão é bastante extenso e essa discussão ela tem que ser realmente bastante ampla. Voltando então quanto que o executivo pode gastar então com a folha do pessoal, até 54%. Então o município arrecada um X e ele pode gastar até 54% desse X com pessoal. E, por outro lado, senhor presidente, sabemos que o município, que ele não administrar e não vou dizer enxugar, mas administrar, gastando até 45% com a folha do servidor público, dos funcionários, se ele gastar 45%, todos os municípios têm condições de crescer, construir e tudo mais. Nós, recentemente, aprovamos aqui, discutimos e aprovamos uma reposição de 20% para os servidores. Essa reposição que foi aprovada em 20%, né, então ela esbarrou já em 52%, 53% da arrecadação. E já, agora no final do mês, já tivemos aí funcionários aí
nós procurando e reclamando, vereador Valdir, que já foi cortado hora extra, as horas extras que foi, um fazia 20, outro fazia 30, 50 dos funcionários, segundo alguns funcionários, foi cortada essas horas extras com alegação porque foi a reposição de 20%. Outros funcionários já nós procuraram, dizendo que não veio, então, os 20%, e a gente já fez até alguns cálculos, que não chegou nem a 10%. E já aproveitando aqui, pulando um pouquinho, porque quando estão, os funcionários estão nós procurando, eu estou pedindo uma cópia do LERITE para que a gente faça, na sequência, aí uma reunião com o executivo e os secretários, para que os funcionários tenham a reposição no próximo mês. Não é justo nós aprovar aqui e daí os funcionários realmente não receber aquilo que nós aprovamos. Tá. Então veja bem, essa ressalva, nós temos que pensar em tudo isso. Nós já temos aí a confiança, né, que gera bastante comentário e é onde o município realmente gasta bastante. Temos aí no município comentário aí que realmente tem setores bastante inchados com funcionários, né? Então, se tem condições de contratar mais, porque de repente não reunir os funcionários e melhorar aí, então, a reposição, dá um aumento mais de 10%, mais 15% para os funcionários que já vêm trabalhando há tempo aí para o município. Somos a favor, sim, que tem muita gente que precisa de um emprego e está servindo ao município. Somos a favor disso, sim. Então, o que eu quero dizer, senhor presidente, que esta lei aqui, bastante ampla, seja realmente para somar, para que se desenvolva os trabalhos em todos os setores do município, vereador Valdir. Que seja essa lei aqui bastante assim, que ela venha a somar positivamente todos os setores do nosso município. Que se contrate aquilo que realmente tem a necessidade, que não venha inchar e extrapolar aí de repente acima dos 54%, para nós ter problemas aí no município. Tem que ter esse cuidado. O vereador Antônio falou da transparência do executivo e também da responsabilidade. Nós sabemos sim disso, sabemos. E esperamos que esta lei aí não venha ferir aí de repente problemas maiores aí para o município. Vamos ficar aí atento, né, do que acontece então com relação à lei. E também que esta lei que estamos aprovando agora de abrindo assim a possibilidade do executivo estar contratando mais pessoal, que também não seja aí para servir, desculpa aí a colocação, mas para que não seja para que sirva aí para campanha eleitoreira. Vamos ser bem sinceros aqui, porque nós temos de obrigação de falar a verdade aqui. Para que, não, mas eu tenho uma lei que eu posso contratar e lá para frente, não é o caso que possa acontecer, mas estou sugerindo que não venha ela vincular aí numa campanha eleitoreira aí e tudo mais. Porque amanhã depois eu tenho a lei e eu posso contratar. Isso vai me ajudar, vai trabalhar para mim, para contratar, porque eu tenho a lei. Então realmente temos que tomar esse cuidado. Não estou dizendo que é para isso essa lei, mas que não seja realmente para esse fim. E vamos ficar aí ligados, vamos ficar aí atentos. Me preocupa bastante que parece que não há tanta falta na área da educação de professores, e a lei diz aqui que precisa efetivar mais 20% do quadro que já tem. Ou seja, vamos fazer só um cálculo aqui simples. Você tem hoje, vamos dizer, 100 professoras, precisa contratar mais 20. Eu não sei se é tudo isso, eu achei bastante, mas, enfim, senhor presidente, é tudo isso, eu voto a favor, mas com toda essa ressalva aí que a gente fez essa colocação. Obrigado. Continua em discussão. O vereador Gilmar Fernandes tem a palavra. Peço para discutir, senhor presidente, só fazer uma observação, Zonete. Ter até 20%, de repente não será necessário. Mas meu voto, senhor presidente, é a favor, certo? Realmente eu faria um comentário como o Zonete fez aqui,
porque essas contratações, elas não devem ser para virar cabide de emprego e nem para fins de situações eleitoreiras. Realmente tem que ser contratado para atender principalmente na área da saúde, educação, um melhor atendimento nas creches, no hospital principalmente, e temos que fiscalizar. Acredito que com esse projeto vai se resolver o problema que o município tem, que hoje é o problema que nós temos com essas contratações, principalmente no hospital, com essa empresa que presta serviço com a gente aqui. Todos sabem que, inclusive, essa Casa de Lei já pediu prestação de conta já, né? Quantos funcionários, quantos se descarregam. A minha preocupação também é avançar o percentual exigido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora, o prefeito jamais fará isso. Por quê? Porque ele sabe que se ele ultrapassar, ele vai ser punido, e é uma lei séria, não pode ser ultrapassado esse percentual. Agora, realmente, se ele ocupar na estica todo o numerário dele, ele não vai fazer desenvolvimento nenhum para o município. Por quê? Porque concentra tudo em folha de pagamento, realmente, que precisa um atendimento maior. Hoje a gente observa que a demanda do hospital é muito grande, precisamos dar uma qualidade melhor na educação, precisamos melhorar o atendimento nas creches, melhorar a alimentação, melhorar tudo. Isso é para uma constância, quer seja o prefeito que esteja, sempre a constância é melhorar e sempre a demanda vai aumentar. O que nós temos que fazer realmente é acompanhar esse processo, acompanhar aonde, quem está sendo contratado, se tem capacidade ou não, acompanhar o desenvolvimento das pessoas, para atender realmente o cidadão ou a cidadã. Vejam com bons olhos, o que só falta é pôr em prática com seriedade realmente. E eu acredito também que ele não vai sair contratando, Isso aqui é uma espera, é uma situação que ele tem chance de regularizar essa situação hoje, que a maior parte boa parte dos funcionários contratados recentemente no hospital, em razão da grande demanda, ele pode se resolver aqui. Certamente a empresa, que estou tentando lembrar o nome dela aqui, não estou conseguindo, Zonete, é o Instituto Confiança. Eu tenho feito um levantamento dessa empresa aí. Infelizmente, o que deixa a gente triste, que é lógico, que a gente quer que todo mundo ganhe bem, E o pessoal da Confiança parece que recebe um pouquinho a mais do que o pessoal do quadro efetivo da prefeitura. Temos que equiparar isso daí, fazer mecanismo para que todos ganhem melhor. Agora, quando nós aprovamos o projeto, realmente foi ventilado que tinha situações que não seria 20%. Né? Teve situações que constavam no projeto que não seria os 20%. Muito embora nós todos queremos que fosse muito mais dos 20%, que realmente a classe trabalhadora hoje, os salários, os vencimentos estão muito defasados. A gente nota hoje que os preços estão subindo, principalmente o da cesta básica. Agora, em decorrência das condições climáticas, aí o custo de vida está aumentando. A gente não percebe, mas no dia a dia está aumentando. A prova disso que um cafezinho esses dias era 50 centavos, hoje é 1,50, 1,20. Um pão com presunto e mussarela e um misto quente, hoje é R$2 e pouco. Até esses dias a gente pagava R$4,50, R$5 num almoço. Então as coisas estão muito caras e tem que realmente melhorar. Agora, o prefeito tem que pagar bem, o funcionário tem que economizar. Nem ia comentar isso daí, seu presidente, mas não adianta nós aprovar esse projeto, não adianta a gente se esforçar a economizar e ficar gastando dinheiro com fazendo turismo, certo? Então, nós temos que acompanhar realmente. Eu só queria fazer uma observação aqui. Aquele comentário que o pessoal fizeram aí, até hoje não entrou na minha garganta, que realmente fizeram nós de bobo, principalmente o cidadão das finanças, que falou que gastou 10 mil, certo? Para mim isso daí chegou em quase 30,
daria para fazer a ponte do Passinho, ou melhorar uma escola, ou ajudar a terminar a escola do Queimado lá também, que faz tempo, né? Que né, Valdir? Faz tempo que está lá, já começou, no começo da gestão, até hoje não terminou ainda. Então nós temos que cobrar realmente o prefeito, diretamente conversar com ele, cobrar isso daí realmente, que o dinheiro seja bem usado. Ver aquele orçamento, ver aquele projeto lá, por que não foi resolvido ainda aquela escola. Vou votar a favor e vamos acompanhar. Por quê? Porque tem muita gente trabalhando, que precisa do trabalho, que se esforçam, que se dedicam, que ajudam para uma administração melhor. Que uma administração melhor não é o prefeito que sai na foto, é o povo que sai muito bem. O povo fica bom. Temos que esforçar, pedir a colaboração de todos, que se imbuem, veste a camisa como sempre vestiram, para que sejam bem atendidos no hospital, para que sejam bem atendidos na escola como sempre foram. Isso é muito importante para o município. A reeleição vem aí e o povo certamente saberá medir o trabalho, o pensamento dos candidatos a prefeito, principalmente. Era só isso, senhor presidente. Vou votar a favor. Continua em discussão. Vereadora Diva tem a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que acompanham a nossa sessão. Esse projeto levei em regime de urgência para fazer um teste seletivo, né? É um teste para contratar professores para o segundo semestre. No último concurso, que não faz muito tempo, eu acho que, não sei, mas o vereador Jair, que trabalha dentro da prefeitura, você não sabe se não tem professores que ainda não foram chamados, vereador Jair? Você não sabe? O presidente também não sabe, como eu não sei também. A gente poderia até se informar, né? Porque se foi feito o concurso e os professores que passaram no concurso, eles têm direito a ser chamados também, né? Eu vou votar a favor desse projeto. Também fico assim com o pé atrás, porque, como falou o vereador Zoneto, faço as minhas palavras as palavras do vereador Zoneto. Eu fico assim meio preocupada. Eu quero saber também, a confiança entra na folha de pagamento dos funcionários? Não? Então vejam, tem muitos funcionários contratados pela essa firma Confiança que não estão nos 52%, 54% da folha de pagamento. Então isso é preocupante. Se a Confiança estivesse na folha de pagamento, estaria estourada há muito tempo. Então vejam quantos funcionários a mais estão trabalhando no município. Eu acho que as pessoas têm mesmo que trabalhar, é bom que tenham emprego, mas o município não pode assim acolher tantos funcionários que a lei não permita. Permite porque a Confiança não conta na folha, nos 54%. Então esse projeto entra por causa disso, senão nem entraria, não daria para fazer mais contratações. Porque eu vejo que até 2008 nós tínhamos, não sei, mas acho que uns 100 funcionários a menos, não é, vereador Zoneto? Eu acho que uns 100 funcionários a menos trabalhando e davam conta do recado. Infelizmente agora inchou, né, a máquina, e ainda nós vamos aprovar esse projeto para que sejam mais pessoas contratadas. Muito obrigada. Continua em discussão. Senhor presidente, posso acrescentar mais alguma discussão? Já discutiu, vereadora. Vereador Jair tem a palavra. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, senhores e senhoras vereadores e a todos que nos assistem. Eu li e reli esse projeto de lei, na verdade, mexeu com o funcionário público é complicado, mas o artigo 37, ele prevê realmente na Constituição, no qual ele diz, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Como foi bem levantado para Marília, e no artigo 3º fica bem esclarecido, que graças a Deus, tomara que o primeiro e o segundo não precisa, porque o primeiro vai dizer que é de situação de calamidades e o segundo combate de surtos endêmicos, dengue, essas coisas. E terceiro é a demissão de professor, que realmente, na verdade, tem salas que está faltando professor. Então, eu sou de acordo e favorável. Continua em discussão o projeto de lei.
Olha, eu não tenho direito a voto, só no caso de empate, mas eu vou pedir para discutir também. Olha, esses dias veio o reajuste para nós aqui, para aprovarmos o reajuste, e ali está dizendo que a folha foi para 50%. Soma-se mais 15% de gasto na saúde, 25% na educação, sobra, vai para 90% do orçamento do município. Sobra um limite ali de 10% para investimento em tudo depois. Só que nessa folha de 50%, ela não entra o Instituto Confiança, o qual até tem um requerimento aqui que eu fiz, se os vereadores quiserem assinar depois, eu já assinei, pedindo explicações da confiança. E neste projeto do PSS, a confiança vai ficar até quando aí daí? Vai continuar contratando pela confiança? Vai continuar desvalorizando os nossos funcionários concursados? Aí eu não concordo. É lógico que as pessoas precisam trabalhar. Agora, se tira-se muito dos funcionários concursados. É só ver a licença-prêmio que eu já mandei para o município, para o executivo, para que nos envie aqui, para que a gente aprove a licença-prêmio, que cada 5 anos o funcionário público concursado, ele tem direito de 3 meses de férias remunerado. E daí eu concordo com esse projeto de lei do PSS, que daí aquela professora, aquele funcionário público que vai pegar licença, essa remunerada, licença-prêmio, daí chama-se uma pessoa daqui. É lógico que eu não sou contra contratado, precisa trabalhar, precisa fazer estágio, precisa pagar a faculdade, mas a gente tem que olhar bastante para os funcionários concursados, que tiraram bastante direitos desses funcionários. Neste projeto, diz até 20% do quadro das professoras. Mas dos outros órgãos municipais não diz. Quantos por cento? Pode ser 100%, 200%. Por exemplo, um setor que tem 20 funcionários, pode se contratar quantos por cento? Na saúde, pode ser 100%? Pode ser 20%? Não está especificado aqui. Também, depois o doutor Fernando nos corrige, doutor. Aqui ele diz da classificação. Deixa eu achar a página que diz aqui, né? Artigo 23. Em caso da classificação, os candidatos serão classificados em ordem decrescente por pontos somados os da prova objetiva e da titulação, contagem de tempo de serviço público e experiência na atividade para a qual concorre. Em atividades profissionais, os estágios curriculares e o trabalho voluntário desenvolvido. No artigo 23, em caso de empate, terá preferência o candidato que inciso 1º, comprovar maior tempo de serviço público na função pleiteada. Inciso 2º, comprovar maior experiência na função exigida na admissão pública. E inciso 3º, foro mais idoso. Então eu gostaria que o procurador jurídico, o doutor Fernando, desse uma olhada, doutor, o que diz a Constituição Federal e desse uma resposta para nós aqui, que eu não sei se é exatamente nesta ordem aqui que se contrata para a função pública. Então, tem a palavra, procurador, para nos responder sobre isso. Senhor presidente, demais vereadores, público aqui presente, eu analisei o projeto antes dessa sessão e realmente até havia alertado o presidente de que o artigo 23 ele está equivocado na ordem, porque o artigo 27 do Estatuto do Idoso garante o seguinte:
o primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência ao de idade mais elevada. Então, na verdade, eu entendo que deve ter havido um erro na elaboração do projeto, até porque eu tenho conhecimento que a prefeitura recebeu várias vezes pedido de explicações nos testes seletivos que foram feitos nas gestões anteriores, que aplicavam da mesma forma, ou seja, deixando o idoso como o último critério de desempate. E eu tenho certeza que, por já ter tido as situações em testes seletivos anteriores, que isso veio por engano. Até sugeriria, tenho até pronto uma proposta de emenda para alterar o projeto e corrigir essa falha. Mas, tá ligado, presidente? Então, na verdade, eu iria sugerir aos novos vereadores que fizessem uma emenda ao projeto para corrigir essa discrepância. Doutor, olha aqui, aí o caso do idoso na questão do concurso público. Diz no concurso público, né? E aqui é um processo simplificado. Mas daí ela corresponde tanto no concurso como no processo simplificado, isso, né? Inclusive foi objeto... O concurso é para efetivar, isso é contrato temporário. Mas é que, veja, isso foi objeto das manifestações do Ministério Público e do Tribunal de Contas, quando os testes seletivos das gestões anteriores foram para apreciação do Tribunal de Contas, foi questionado por que foi deixado como último critério a idade, porque justamente vai contrário ao Estatuto Idoso. Então, para efeitos legais, o teste seletivo segue as mesmas regras do concurso público nesses casos. Então, nessa condição, equipara-se sim ao concurso público ou processo simplificado, porque é uma forma de escolha de forma pública, para preenchimento de cargos ou funções públicas, senhor presidente. Bom, então, está aí a explicação do nosso corpo jurídico. E olha, eu lembro aqui no último concurso aí, o Rafael México com o Felipe empataram em notas. O Rafael entrou pela idade. Disseram que é pela altura, mas é pela idade. O Felipe, eu brinquei até com o Felipe esses dias, com o doutor Felipe. Mas então não cabe nós entrarmos com a emenda nesse momento já. Então vamos entrar com uma emenda nisso aqui para alterar essa ordem aqui então. E daí a gente pode retornar para a sessão e vota a primeira emenda. Vota a primeira emenda, depois nós votamos. Está de ordem. Eu só quero fazer um comentário. Presidente, tem a palavra. Senhor presidente, por isso que o parecer do parecer jurídico da casa é importante. Eu, quando chegava agora à tarde, eu perguntava à sua pessoa qual era o parecer então, do jurídico da casa. Veja bem, quando eu falei na minha fala, que a lei ela tem várias maneiras da gente interpretar e entender ela. Eu sugiro que faça já a emenda, porque realmente... Não, é para fazer já. Fazer já a emenda e nós vamos votar já. Que passa a emenda, o artigo 23, que como o doutor Fernando falou, o artigo 23 está equivocado. Se está equivocado, nós não podemos votar. Então vamos fazer a emenda e votar já. O projeto está pronto aqui. Se o primeiro vereador que assinar, já podemos dar... Daí já assinamos. Até, se o presidente me permitir que eu leia a proposta de emenda para que todos os vereadores pode ler. Proposta de emenda ao projeto de lei número 026/2011. Os vereadores que essa subscrevem, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do artigo 97, 12, 118 e 119 do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei número 026/2011, que possui como súmula o seguinte teor: dispõe sobre o regime de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária excepcional de interesse público e estabelece normas para regulamentar o processo seletivo simplificado, PSS, no âmbito de Mandirituba, modificando a redação dos incisos do artigo 23 do projeto de lei em epígrafe, o qual passará a vigorar nesses termos. Artigo 23. Em caso de empate, terá preferência o candidato que, inciso 1, for mais idoso, inciso 2, comprovar maior tempo de serviço público na função pleiteada, inciso 3, comprovar maior experiência na função exigida na administração pública. Justificativa.
A alteração se faz necessária para incluir a idade como primeiro item dos critérios de desempate, visto que tal é a exigência do Estatuto do Idoso, Lei Federal nº 10.741/2003. Artigo 27 da referida lei. Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir. Parágrafo único. O primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência à unidade mais elevada. Desta forma, rogo aos excelentíssimos senhores vereadores que aprovem a presente emenda substitutiva ao PL 026/2011. Mandirituba, 5 de julho de 2011, assinado pelos vereadores. Já vou produzir essa pergunta. Eu vou fazer uma cópia já. Modificativa ao projeto de lei 026/2011. Posso falar, senhor presidente? Bom, pelas colocações dos demais vereadores, eu acredito que na sua fala aqui, de cada um, ficou muito bem colocado. Mas aqui eu faço uma observação com relação a 101, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e que também cuida dos freios do lado executivo, né? Outra colocação também aqui, senhor presidente. Vereadora, a discussão em cima da emenda. Sim, eu digo assim, é só da emenda? É, discussão em cima da emenda, não é? A emenda, na verdade, ficou bem, e aqui eu não me preocupei quando eu não apontei esse item, senhor presidente, e os demais vereadores e públicos mais presentes, porque todos sabemos que a única empresa hoje que ela favorece ao nosso idoso, né, a pessoa com aí, a partir aí dos 40 anos para cima, 50 anos, é o órgão público. Então, eu não me importei com esse item nessa questão, porque todos aqui sabemos que uma empresa privada hoje, você tem 40 anos, você já não é mais contratado, né? Ficou assim um pouco aqui, senhor presidente, uma questão que eu coloquei agora para o vereador aqui, a gente conversando, né? Que uma pessoa, digamos que num concurso desse, todos observaram quais são as exigências, né? Tem que se ter um currículo muito bom, foi o que eu coloquei hoje, e com 70 anos, senhor presidente, a gente teria jamais, menosprezando, ver também o nível de capacitação. Então, eu acredito que aqui sai elas por elas, mas tudo bem, meu voto é a favor. É isso aí. Continua em discussão a emenda modificativa. Como ninguém mais quer discutir, está em votação. Os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. E como foi aprovada essa emenda, então, agora, e foi discutido já o projeto de lei 026/2011, ele está em votação. Os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade dessa Casa de Leis. Era o que tínhamos aí para a sessão de hoje, e já fica convocada então uma outra sessão extraordinária para amanhã no mesmo horário aqui nessa Casa de Leis. Está encerrada a sessão.